Olá, vamos agora às grandezas derivadas, então. Bom, as grandezas derivadas são aquelas que derivam das grandezas fundamentais, ou seja, para que nós possamos compreendê-las, é necessário que nós saibamos quem são as grandezas fundamentais, ok? E eu vou começar com um exemplo que de repente é o mais simples deles, não sei. Vamos ver. Que seria a grandeza área. Né? Área é uma grandeza, nós podemos medir área, e área é uma grandeza derivada. Por que isto? Porque se nós pegarmos, por exemplo, a área de um quadrado, de um retângulo, né? A área de um retângulo. Se nós pegarmos a área de um retângulo, esta área ela é calculada pelo produto dos seus dois lados. Então, nós temos aqui um comprimento L, e uma altura H. Para calcularmos a área desta figura geométrica aqui, a área deste retângulo, toda esta área aqui, pintadinha, nós precisamos dessas duas medidas de comprimento, o comprimento da altura e o comprimento do lado dele aqui, do que eu chamei de comprimento de base. Então, a área ela é calculada pelo H vezes L. Como são duas medidas de comprimento, a unidade é metro e metro. E, portanto, a unidade de área no sistema internacional é o metro ao quadrado. Né? Tem como unidade aqui o metro quadrado. Esta é a unidade de área no sistema internacional. Por isso, ela é uma grandeza derivada. Ok? O volume, a mesma coisa. Se nós falamos de volume, também falaremos de uma grandeza derivada. Aí é metro vezes metro vezes metro, que é o metro cúbico, e assim por diante. Nós podemos ainda falar de uma outra grandeza física derivada, que seria a velocidade. Vamos falar na velocidade só para tentar entender como ela é calculada e interpretada. Deixa eu escolher a cor certa aqui, que é a velocidade. Ó, se nós falarmos de velocidade, e aí para que não haja maiores problemas, eu vou falar de velocidade escalar. Tá? Mais tarde nós vamos entender o porquê disso, mas é a chamada velocidade escalar. Escalar média. Ok? Velocidade escalar média. Que é a ideia geral de velocidade que nós temos. Tá? Bom, a velocidade escalar média ela é calculada pela distância total percorrida, isso é um D, pela distância total percorrida, em função do tempo, do intervalo de tempo total que nós gastamos. Bom, então, quando nós associamos essas duas grandezas, nós temos um comprimento, que é uma grandeza fundamental, associada com o tempo, que é outra grandeza fundamental, gerando esta grandeza chamada velocidade. Né? Qual é a unidade de velocidade no sistema internacional? Bom, a unidade é o metro por segundo. No sistema internacional, esta é a unidade de velocidade. Interessante, né? Vamos falar de uma outra grandeza agora, que também é uma grandeza derivada, claro, que é a aceleração. 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 Vou dar alguns exemplos, tá, de grandezas derivadas. Quando nós falamos de aceleração, aí nós temos aqui a equação dela, que a aceleração mede, é uma grandeza que mede, toma muito cuidado com isso, ela mede o quanto a velocidade muda em função do tempo. E esta grandeza é uma grandeza vetorial. Depois eu explico com calma a diferença entre o escalar e o vetorial. Ok? Por enquanto não te preocupa com isso, te preocupa apenas em entender a lógica do sistema. Bom, aí o que nós temos? Nós temos que a velocidade é medida em metros por segundos. Tá aqui a unidade de velocidade. E a aceleração
tem como unidade, aliás, o tempo tem como unidade os segundos. Então, esta aqui que vocês estão vendo é a unidade de aceleração, metros por segundo, certo? Bom, que gera matematicamente o resultado metro por segundo quadrado. E aí nós acabamos enxergando metro por segundo quadrado como unidade de aceleração, embora a unidade de aceleração seja metro por segundo, né? Para que facilite a nossa compreensão. Nós temos outras tantas, só vou dar mais um exemplo então, que seria a grandeza força. Vou escrever ela aqui embaixo. A grandeza força. E aí, para facilitar o nosso entendimento, eu vou direto à força resultante. Força resultante. Cada uma dessas grandezas será explicada depois com muita calma em um futuro próximo, tá? Bom, a força resultante, ela tem como equação, é uma equação conhecida da física, força resultante igual a massa vezes aceleração, ok? Bom, ou seja, nós podemos interpretar agora as unidades. Qual é a unidade de massa? Quilograma. Nós vimos isso antes. Quilograma é unidade de massa. Que multiplica a unidade de aceleração, metros por segundos quadrados. Bom, então, qual é a unidade de força? A unidade de força é justamente quilograma, que multiplica metro, e tudo isso dividido pelo segundo ao quadrado. O curioso é que, como a unidade ela ficou muito grande, muito extensa, foi dado um nome para ela. O nome especial desta unidade aqui, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, é Newton. Aí nós chamamos de Newton. E o símbolo é o N maiúsculo. Então, cada vez que nós falamos que a força foi 1 newton, a força foi 2 newtons, o peso é de 30 newtons, né? Cada 1 newton é 1 quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. O pessoal abrevia, né, esse quilograma vezes metro por segundo ao quadrado com N de newton. Ok? Ele acaba simbolizando e simplificando uma homenagem ao Sir Isaac Newton, que foi quem trabalhou bastante com dinâmica. Tá legal? Bom, então, exemplos de grandezas derivadas. Existem infinitas. Infinitas. Nós podemos ver com calma, depois eu vou citando qual é a derivada e qual é fundamental à medida que o tempo passa. Certo? Muito obrigado pela sua atenção. Nos vemos num próximo vídeo.